Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogo. O tema hoje super importante e atual, cidades para quem? Espacialidades e socialidades urbanas, trazendo o professor doutor Rodrigo Toledo. Rodrigo é professor colaborador da Unicamp, da Faculdade de Ciências da FCA, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, professor vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Unicamp, tem pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unesp-FCL, doutorado em Ciências Sociais com um período sanduíche na Universidade de Salamanca, Instituto de Iberoamérica e Centro de Estudos Brasileiros. O Rodrigo trabalha há muitos anos sobre este tema e é um prazer ter você aqui, Rodrigo, e contar um pouco sobre a sua experiência e as suas pesquisas sobre o tema da questão urbana. Obrigado, Tereza. Primeiramente, agradeço o convite do canal Ciências Sociais em Diálogo. Agradeço a você, Tereza, pela confiança e, sobretudo, parabenizo a todos os professores e a equipe envolvida nesse projeto de extensão tremendamente importante de comunicação científica, sobretudo nessa perspectiva de construirmos ou reconectarmos redes, de pesquisa para que a gente faça com que esse conhecimento que está sendo produzido, no caso que você citou, do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e também em outras atividades de pesquisa que nós constituímos em rede. Eu vou apresentar aqui, daqui a pouco faremos claramente como que vai ser esse debate que eu trago para conversar com vocês. Uma pesquisa que, inclusive, traz a Unesp novamente como uma parceira no desenho de uma parte da pesquisa ou dos assuntos e dos temas que eu vou trazer aqui para que a gente debata. Quero agradecer também a Carolina, que faz parte aqui do auxílio da transmissão, pelo apoio que ela vem dado, pela comunicação e orientações que ela fez com relação a como que seriam feitas essas minhas intervenções. E dizer que é muito simbólico, Tereza, se você me permite essa fala inicial, em certa medida, meu retorno a esta casa, a Unesp, que fundiu pilares que são sólidos e que hoje representam grandes referências e que conduzem as minhas pesquisas, e não só as pesquisas que hoje aqui eu trago como exemplo para que a gente observe, para que a gente analise, mas também a formação de uma rede que se constituiu e que trata hoje dessa questão do tema do desenvolvimento urbano e as outras perspectivas teóricas, como desenhos de pesquisa, que no limite fazem com que eu continue refletindo sobre essa questão do desenvolvimento urbano, mas numa perspectiva desse tema que a gente traz hoje, desenvolvimento urbano nas cidades, mas cidades para quem? E quais são as sociabilidades possíveis de identificarmos nessas cidades para que a gente tenha aquilo que eu ultimamente estou aqui utilizando com os meus alunos, uma virada testemunhal mesmo, para que a gente consiga identificar e compreender não somente o desenvolvimento urbano, mas quais são os grupos sociais que estão nesses espaços urbanos, que são espaços urbanos e territórios em disputa. Na verdade, acho que a ideia mais interessante para refletirmos aqui é a ideia de territórios em disputa, de modo que a minha apresentação ela vai se dividir, se eu já posso aqui falar para você um pouquinho de como ela vai ser conduzida em duas partes. Numa primeira parte, apresentarei o resultado de uma pesquisa que foi produzida por mim, pelo Rafael Orsi, que é professor da Unesp, pela Helena, que é a nossa aluna pesquisadora do Programa Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas Aplicadas da Unicamp,
e que foi apresentada, essa pesquisa, inclusive, no Congresso em Paris, Vilas em Tempos de Crises Democráticas e Climáticas. E aqui eu trago um novo componente. Pensar essa questão urbana e a cidade para quem é também pensar essa perspectiva das mudanças climáticas, dos impactos das mudanças climáticas, principalmente nas populações mais vulneráveis dos municípios. E a gente traz um panorama de como que essa questão vem sendo tratada por alguns municípios, na verdade, pelos municípios das regiões administrativas do estado de São Paulo, e como que isso vem sendo conduzido a partir de instrumentos importantes, como o instrumento de planejamento urbano, que é o plano diretor. E na segunda parte da minha fala, apresentarei para vocês um resultado aplicado de uma pesquisa que foi desenvolvida no nosso programa de pós-graduação, e essa pesquisa, inclusive, ganhou o prêmio Vladimir Herzog, da Unicamp, que é um prêmio de direitos humanos, em que, a partir da sistematização de alguns dados produzidos nessa pesquisa que orientei, que participei da condução dessa pesquisa, nós teremos aqui um cenário a apresentar e que talvez deixe mais claro, Tereza, o que é essa perspectiva que eu trago para o debate nosso, que é a pergunta, né? Cidades para quem? Né? Então, de forma que a nossa primeira parte, né, da pesquisa, ou do que nós desenvolvemos como análise, nós partimos, nesse congresso que foi apresentado em Paris, a análise dos impactos das mudanças climáticas nas populações vulneráveis. Mas, dadas as características do nosso desenho da pesquisa, a característica da proporção e do tamanho do recorte que nós resolvemos elaborar para essa pesquisa e desenhamos para essa pesquisa, nós tivemos que fazer algumas escolhas. E essas escolhas elas foram pautadas inicialmente em pensar as cidades para quem, mas do ponto de vista da estruturação de instrumentos de política urbana que pudessem mitigar os impactos das mudanças climáticas por meio, evidentemente, da formulação de políticas públicas induzidas por instrumentos como um plano diretor ou demais instrumentos elaborados nos municípios das regiões administrativas do Estado de São Paulo. Na verdade, nós pegamos as regiões administrativas do Estado de São Paulo, que são 16 regiões administrativas, e identificamos nos instrumentos de política urbana desses municípios quais medidas foram desenhadas nesses municípios para mitigar esses impactos das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, tendo em vista que as populações que mais sofrem os impactos dessas mudanças climáticas, desses eventos climáticos extremos. Então, Tereza, qual foi a nossa escolha nessa primeira parte da pesquisa que vou aqui trazer para vocês, para a apresentação? Nós selecionamos as regiões administrativas de São Paulo e, a partir dessas regiões administrativas, dessas cidades sede das regiões administrativas, pensando que, como um pressuposto, que essas regiões administrativas, elaborando um arcabouço um arcabouço jurídico, um arcabouço normativo, orientações, que em certa medida estariam incorporadas nos planos diretores desses municípios, e aí a gente traz uma outra informação que é importante: todas essas cidades sede das regiões administrativas do Estado de São Paulo, por lei, têm que possuir o seu plano diretor, que é o principal instrumento para a elaboração de estratégias, no nosso caso, da perspectiva do recorte dessa pesquisa, para mitigação dos impactos e dos eventos climáticos extremos, também levando em consideração como pressuposto que esses municípios, tendo elaborado esses planos diretores, posteriormente
a um conjunto de debates que foram produzidos mundialmente, que o Brasil é protagonista nesses debates sobre as mudanças climáticas e sobre as ações necessárias para a mitigação, adaptação das populações vulneráveis dos municípios aos eventos climáticos extremos oriundos dessas mudanças climáticas. Essas regiões administrativas, essas cidades, foram elegidas como os centros da nossa pesquisa porque temos como pressuposto que elas têm condições de não só elaborar um conjunto de medidas que tornem essas cidades mais resilientes a essas mudanças climáticas, mas também serem cidades que têm um impacto, uma influência significativa na região administrativa da qual ela representa e que, portanto, poderia atender também eventos que afetassem ou que impactassem diretamente as populações mais vulneráveis desses municípios. É importante dizer que nós não tivemos condições ainda, essa é uma pesquisa em andamento, de identificarmos em cada uma dessas cidades-sede quais são as regiões de maior vulnerabilidade no tecido urbano dessas cidades, utilizando alguns marcadores sociais, como marcadores sociais da diferença, fazendo uma correlação com a localização territorial dessas populações no tecido urbano, fazendo também uma correlação com a vulnerabilidade do ponto de vista dos riscos que elas estão propensas a ocupar determinadas regiões da cidade, mas nessa pesquisa que apresento nessa primeira parte da minha fala, nós fizemos um mapeamento de como que esses municípios estão tratando dessa questão das mudanças climáticas e de seus impactos a partir da identificação desses instrumentos de política urbana, que eu havia citado anteriormente, dos planos diretores, da inclusão dessa temática da mudança climática e de ações nesses instrumentos de política urbana, nesses municípios. Bom, nós estamos falando aqui de 16 municípios do estado de São Paulo, que tem, nesses 16 municípios, um percentual com relação à população do estado como um todo, representa 40% da população do estado de São Paulo como um todo, tem um PIB que também expressa, é muito expressivo, a gente está tratando aqui de 44% do PIB do estado de São Paulo, que está aglutinado nessas 16 cidades sedes das regiões administrativas e, evidentemente, uma população expressiva e que reside nesses municípios sede das regiões administrativas, de aproximadamente 17 milhões de pessoas. As cidades administrativas que nós elegemos, né, levando em conta esse critério, são as cidades de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, como mostramos aqui nessa tabela, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. E como nós fizemos essa análise, né? Nós, a partir dos municípios selecionados, nós identificamos um conjunto de leis, e aí é importante trazer uma outra referência, né, que eu havia esquecido. Não utilizamos apenas o plano diretor em si, mas leis complementares que nesses municípios pudessem indicar, essas leis, ações, medidas que, por sua vez, implementadas, tornassem esses municípios resilientes às mudanças, aos impactos das mudanças climáticas. Volto a dizer, nós ainda não avançamos nessa pesquisa para identificarmos em cada uma dessas cidades essas regiões de maior ou de mais vulnerabilidade. Mas esse mapeamento inicial nos mostrou um indicativo que é muito interessante e que, em certa medida, representou para nós, quando chegamos nessa tabela que agora projeto, uma certa preocupação. Por quê? A despeito do Brasil ter sido o protagonista nesse debate sobre as mudanças climáticas
e penso que tem um ponto de inflexão importante, que é a ECO 92, em que o Brasil assume internacionalmente uma série de acordos. Alguns desses acordos, inclusive, se nós formos recordar o Protocolo de Quioto, que trata especificamente da redução da emissão de gases que causam o efeito estufa e que, por sua vez, é o efeito que está produzindo, segundo os pesquisadores, segundo as pesquisas que estão sendo apresentadas, esses efeitos das mudanças climáticas, nos surpreendeu tremendamente, porque mesmo que nós peguemos aqui um recorte que está sendo mostrado nessa tabela, da cidade de Araçatuba, na sua lei complementar número 188, que é do ano de 2006, no ano de 2006 já havia um debate consolidado sobre essas questões das mudanças climáticas ou da necessidade de reduzir a emissão de gases produtores do chamado efeito estufa, que desemboca no que a gente está tratando hoje como eventos climáticos extremos, oriundos da mudança da temperatura do globo e de todas as correntes e todos os impactos que nós estamos a acompanhar pela mídia. Então, portanto, o município de Araçatuba, bem como todos os outros municípios, e aí nós fizemos um ranqueamento não somente das leis desses municípios, que tratam especificamente de um conjunto de termos que estão correlacionados com essa questão das mudanças climáticas, e nós nos surpreendemos porque dos 16 municípios, 6 ou 7 municípios trazem menções de termos que estão correlacionados com os impactos das mudanças climáticas, com a necessidade de adaptação, e aí, se vocês observarem nessa tabela a nossa legenda, nós utilizamos esses termos, mudanças climáticas, para fazermos uma busca, um mapeamento dessas leis, desses municípios, adaptação, resiliência, vulnerabilidade, redução, mitigação, impacto e desastres. Chama a nossa atenção o município de Campinas, região administrativa 5, que na sua lei complementar número 189 de 2018, há menção ao termo mudança climática, há menção por 3 vezes nessa lei ao termo adaptação, que também remete a essa capacidade do município de se tornar resiliente a essas mudanças climáticas, e há também menção na redução, numa perspectiva de redução vinculada à diminuição da produção de resíduos sólidos, que também são variáveis importantes nessa perspectiva das mudanças climáticas. Desculpem. Também nos chamou a atenção o município de Presidente Prudente, em que nós identificamos apenas uma menção ao termo mudanças climáticas, e aí vem, na sequência, vulnerabilidade aparecendo, redução, mitigação nesse município. Voltando para a cidade de Campinas, a palavra impacto aparece de forma muito significativa nessa lei complementar de Campinas, que é a lei que ordena os instrumentos de política urbana do município. Nós elegemos esse conjunto de palavras, Tereza, eu esqueci de dizer anteriormente, tendo como referência os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, porque esses objetivos, e principalmente o objetivo que trata da questão da habitação, né, e dos impactos das mudanças climáticas, eles trabalham essas palavras-chave como importantes de serem identificadas em ações a serem implementadas pelos municípios para mitigar os impactos dessas mudanças climáticas. Vejam, é um mapeamento que fizemos e que vai orientar a pesquisa subsequente, o andamento dessa pesquisa, para que a gente consiga observar isso nos municípios em ações específicas formuladas em projetos, em políticas públicas por esses municípios. Chamou a atenção o município de Ribeirão Preto,
que também faz menção, e aí a palavra redução, novamente, é uma palavra que ganha destaque, bem como a palavra impacto ganha destaque na cidade de Ribeirão Preto. Mudança climática também aparece na cidade de Ribeirão Preto. Santos é a cidade, acho que por conta são Santos e São José dos Campos. Santos por conta das características mesmo, de localização da cidade de Santos, de ser uma cidade litorânea. Aparece 5 vezes o termo mudanças climáticas, e a cidade de São José dos Campos, que, na verdade, é um achado, nós ainda não pudemos avançar para tentar entender o porquê que aparece por 8 vezes, é a cidade que mais aparece o termo mudanças climáticas, na cidade de São José dos Campos. Uma das nossas análises remete ao fato de, em São José dos Campos, termos o ano de 2018 como o ano de lançamento, de promulgação dessa lei complementar. Mas se compararmos com São José do Rio Preto, por exemplo, que lançou em 2021, não há nessa lei complementar de 2021 de São José do Rio Preto nenhuma menção à palavra mudanças climáticas. Então, assim, fechando esses 2 quadros, essas 2 tabelas, o que nós tivemos de uma primeira percepção, que a despeito de termos avançado significativamente na mídia, nos debates, já há um bom tempo a respeito das dimensões da sustentabilidade e como que isso se constrói no município a partir da consolidação não só de instrumentos importantes para tratar a população que mais está sofrendo os impactos das mudanças climáticas, é muito tímida a presença dessas perspectivas nessas leis, nesses instrumentos, que são os instrumentos fundamentais para a consolidação de ações que pudessem mitigar as mudanças climáticas. E aí cabe a pergunta inicial da nossa fala: cidades para quem? Do ponto de vista de que essas cidades, todas elas, estão sofrendo, umas mais, outras menos, os impactos dessas mudanças climáticas extremas, principalmente tempestades, né? Nós tivemos o evento na cidade de Araraquara, em que em um dia choveu mais de 200 milímetros, causou um caos na cidade, derrubando pontes e mortes, e atinge, isso é importante colocar em destaque, principalmente as populações vulneráveis desses municípios, mais vulneráveis desses municípios, que estão em regiões de extrema vulnerabilidade, de múltiplas vulnerabilidades sociais, não só por residir em áreas de risco, em áreas próximas a córregos, a rios, mas também por serem famílias que necessitam dos equipamentos públicos urbanos de assistência social e de saúde, por conta das múltiplas vulnerabilidades que possuem. E é possível, essa é uma das nossas perspectivas, identificarmos essas populações e fazermos uma correlação entre o que pressupõe, o que está presente no arcabouço e as ações efetivas de projetos e políticas voltadas para essas populações mais vulneráveis, tendo como referência esses impactos das mudanças climáticas. Algumas conclusões preliminares, porque logo após essa primeira parte da minha fala, eu vou trazer para vocês uma pesquisa aplicada em que a gente vai poder identificar algumas possibilidades de mapeamento dessas questões que eu trouxe anteriormente nos municípios. Quais conclusões preliminares nós podemos chegar? Basicamente 2. Tendo como pressuposto aquilo que eu já disse anteriormente, que, por exemplo, o plano diretor é um instrumento básico de todos esses municípios das 16 regiões administrativas do estado de São Paulo, que tem mais de 20 mil habitantes, de planejamento, e que também, dadas as características históricas do processo de consolidação desse instrumento de política urbana no Brasil, tendo como marcos principais a Constituição de 1988, o capítulo 2 da política urbana, né, que institui a obrigatoriedade
de elaboração de planos diretores por municípios de mais de 20 mil habitantes, e que também traz uma outra perspectiva que é importante, Tereza, que é a perspectiva, ou conceito, melhor dizendo, de função social da cidade e da propriedade, que já projeta também um desenho da cidade, ou melhor, uma análise do tecido urbano da cidade que tenha como princípio as vulnerabilidades sociais a partir de um conjunto de indicadores e de marcadores sociais da diferença também, né? Porque essas regiões mais vulneráveis dos municípios, elas são ocupadas por populações, e essas populações, elas podem ser identificadas a partir de marcadores sociais da diferença, como raça, né, etnia, que fazem parte, evidentemente, do nosso processo histórico de produção do espaço urbano, do nosso processo histórico de formação do próprio Estado brasileiro. Mas essa primeira conclusão, ela nos remete que, a despeito do plano diretor tendo como marco a Constituição de 88, eu trago outro marco agora, o Estatuto da Cidade de 2001, que consolida uma perspectiva de elaboração desse instrumento, que, do meu ponto de vista, traz um desenho mais robusto de como esse instrumento deve ser elaborado, e que traz no bojo desse processo de elaboração uma metodologia participativa, ou seja, as populações implicadas nessas questões da vulnerabilidade, das assimetrias de poder econômico e também de poder político, deveriam participar da construção desse instrumento de política urbana, ou seja, fruto de uma politização do debate sobre o desenvolvimento em um município. Nós esperávamos identificar, tendo em vista esse cenário de décadas, de municípios produzindo seus planos diretores, que já foram, inclusive, atualizados, que é o que a lei também preconiza, mais robustamente menções comprometidas com a mitigação das mudanças climáticas. Se não o termo mudanças climáticas especificamente, todos aqueles outros que eu demonstrei para vocês na planilha anterior, que remetem imediatamente aos impactos das mudanças climáticas. E uma outra conclusão que nós chegamos, que diante desses dados que foram obtidos, nós inferimos que esses municípios médios do estado de São Paulo, eles estão timidamente comprometidos com essas adaptações e mitigação das mudanças climáticas, ou esses municípios pouco utilizam o plano diretor, e aí, do ponto de vista do que nós pressupomos nessa pesquisa, é um problema, porque o plano diretor é um dos instrumentos mais importantes e de indução de políticas públicas para populações vulneráveis, porque estamos aqui tratando de um tecido urbano, estamos tratando de áreas de risco, de ocupações, de áreas ditas como áreas ilegais. Então, portanto, o plano diretor ele vem com essa força de politizar esse debate, mas do ponto de vista do que nós identificamos nessa pesquisa, o plano diretor, ele, mesmo sendo um instrumento de planejamento municipal para essas questões ligadas às mudanças climáticas, muito timidamente toca nessas dimensões e nessas necessidades de preparação desses municípios para esses eventos climáticos extremos. Eu gostaria agora, Tereza, de apresentar para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida, como eu disse anteriormente, na nossa abertura, por um aluno que orientei lá na Unicamp, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog de desenvolvimento humano, de direitos humanos, melhor dizendo, porque essa pesquisa ela traz um mapeamento de uma cidade e penso que talvez ela possa aqui clarear um pouquinho do que essas tabelas mostraram, a despeito dela tratar de um município, né? O município foco aqui será a cidade de Limeira, município do qual
a Faculdade de Ciências Aplicadas, a Unicamp, da qual estou vinculado, também vinculado, está lá presente, e a partir da análise de alguns dados apresentados nessa pesquisa e da produção de mapas temáticos, talvez identificarmos algumas dessas dimensões que eu tratei anteriormente nessa análise dos impactos das mudanças climáticas e da necessidade dessas mudanças climáticas reverberarem nesses instrumentos de política urbana ações de mitigação, né? O exemplo de pesquisa que eu trago é essa pesquisa que foi produzida, que leva como título Produção do Espaço Urbano e Equipamentos Comunitários Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social, um estudo da dinâmica urbana de Limeira, do Noam Salat. E aqui é importante, primeiro, trazer um pouquinho do cenário da construção dessa pesquisa, né? O Noam, ele chegou até nós dizendo, professor, eu quero fazer uma pesquisa que identifique todos os equipamentos públicos da cidade de Limeira, e ele tinha um pressuposto, Tereza, ele tinha como pressuposto o seguinte, que as regiões do tecido urbano da cidade de Limeira que, porventura, não contassem com equipamentos comunitários públicos, e nesse momento nós não tínhamos feito ainda o recorte, tá? Na área da educação, saúde e assistência social, eram regiões mais vulneráveis. E as regiões que tinham esses equipamentos eram regiões menos vulneráveis. E que a tendência, na perspectiva que ele trazia naquele momento, era que regiões com presenças mais robustas dos equipamentos públicos urbanos reverteriam o quadro da vulnerabilidade social e que, portanto, seriam regiões que poderiam enfrentar, no limite desse debate que a gente está trazendo aqui, os efeitos das mudanças climáticas extremas, e que traria também, nessa perspectiva do nosso debate, esse tema da cidade para quem, né? Ou seja, não é uma cidade para um grupo, mas é uma cidade que está sendo pensada principalmente a partir das perspectivas e das necessidades das populações vulneráveis. Mas aí, na conversa, no diálogo, duas ações foram delineadas, né, para essa pesquisa que teve um impacto significativo na FCA. Primeiro, o equipamento comunitário, e aí, primeiro, a introdução da palavra comunitário, tá? Equipamento comunitário público, porque quando você analisa equipamentos urbanos, até as praças, centros que existem de reunião, de lideranças comunitárias, e aí chegou num número absurdo de equipamentos, e resolvemos fazer esse recorte, né? Propusemos esse recorte da pesquisa para focarmos nesses 3 equipamentos. Essa foi a primeira ação, né? E a segunda ação é a seguinte, ao invés de pensarmos nessa reversão da vulnerabilidade, ou como ele tratava naquele momento da extinção, da eliminação da vulnerabilidade, em processos de mitigação, porque esses equipamentos, eles mitigam, e os dados mostraram, e isso realmente acontece, eles mitigam as vulnerabilidades dessas regiões, né? Então, o poder da presença do equipamento, que é tremendamente importante, não é um poder para extinguir a vulnerabilidade, mas sim trabalharmos nessa perspectiva da mitigação da vulnerabilidade nessas regiões da cidade de Limeira. E o objetivo da pesquisa era justamente esse, a partir da distribuição desses equipamentos nas diversas regiões da cidade, verificar se existiam desigualdades intraurbanas no acesso a essa infraestrutura. Ele coletou dados, utilizando fontes oficiais, de portais da transparência, utilizou muito a Lei de Acesso à Informação para obter informações do Poder Público de Limeira. Foram muitos processos, foram muitos ofícios, foram muitas solicitações e muitas dificuldades na obtenção de algumas informações. Indicadores do IBGE foram também utilizados, foram criadas representações cartográficas e também
elaboradas análises da localização desses equipamentos públicos nas diferentes regiões do município de Limeira, e aí os laboratórios da FCA foram tremendamente importantes para trazer a base cartográfica e o georreferenciamento desses equipamentos no município de Limeira. Então, nós contamos também com essa presença de laboratórios específicos na FCA que tem essa condição, né, de, a partir de uma base cartográfica, fazer a localização georreferenciada desses equipamentos, e a partir disso, fazer uma análise da cobertura do tecido urbano, tendo como perspectiva essa dimensão da vulnerabilidade social, a partir de um conceito, Tereza. E esse conceito acabou se revelando para a gente um grande desafio para a pesquisa. Bom, primeiramente, só para que vocês se localizem, eu estou me referindo nessa segunda parte da minha fala ao município de Limeira, estado de São Paulo, que está localizado nessa região do estado de São Paulo. Ele está numa região, está muito próximo da cidade de Campinas, está muito próximo da cidade de Araraquara também, mas é um município de mais de 300 mil habitantes, é um município maior que a cidade de Araraquara, mas que está próximo de uma região metropolitana consolidada, né, que é a região metropolitana de Campinas, e de uma outra região metropolitana recentemente criada, que é a região metropolitana de Piracicaba. Então, Limeira está entre essas regiões metropolitanas. Qual foi o desafio, né? O primeiro desafio nosso, olha, se nós temos que olhar para o tecido urbano e as nossas referências são os equipamentos comunitários públicos de assistência, saúde e educação. Então, escolas municipais, estaduais, creches, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, e as de alta complexidade, que são os hospitais, e o Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, no município de Limeira. Mas para que a gente entendesse essa questão, ou que pudéssemos estabelecer essa correlação entre presença do equipamento no tecido urbano, ou posso talvez utilizar o termo na mancha urbana do município, e a cobertura dessa mancha urbana por esses equipamentos, porque o pressuposto é que a presença do equipamento tem o poder de mitigar vulnerabilidades e que, por sua vez, nesse cenário de mudanças climáticas, e na nossa pergunta, cidades para quem, dá acesso às populações vulneráveis aos serviços básicos que conferem uma dimensão do bem-estar no município, nós tivemos que trabalhar com os raios de abrangência. Então, o nosso buffer, nossos raios de abrangência, para cada grupo de equipamentos, ele se alterava. E aqui tem o primeiro problema, Tereza, que a gente identifica, que é o seguinte: não há um consenso no estado de São Paulo, no Brasil, de qual é esse raio de abrangência que cada equipamento deve ter. E aí, na nossa pesquisa, falei para a Noam, olha, vamos partir daquilo que nós utilizamos lá na primeira fala para tentar identificar os impactos das mudanças climáticas dos municípios, um instrumento básico de política urbana do município, que é o plano diretor. Então, o plano diretor é para trazer o raio de abrangência que cada equipamento deve ter na sua implantação no tecido urbano, na mancha urbana. Ok, e conseguimos. Realmente, o plano diretor do município, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, trazia para creches, educação infantil e ensino fundamental 500 metros de raio de abrangência do ponto da sua implantação. Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, 800 metros. Importante dizer, isso para a cidade de Limeira. Se formos analisar Bauru, se formos analisar Araraquara, se formos analisar Ribeirão Preto, Campinas,
podem haver variações nesses raios de abrangência, porque o que traz como referência para o raio de abrangência para o equipamento é o instrumento de política urbana, o plano diretor. E aí sim, não há uma orientação para esses equipamentos que eu citei inicialmente. Creches, educação infantil, ensino fundamental 2 e ensino médio e unidades básicas de saúde, não há uma orientação expressa ou uma obrigatoriedade do governo federal que se tenha um mínimo de raio de abrangência para esses equipamentos. Mas a dificuldade mesmo veio quando nós observamos os centros de referência de assistência social, que é o outro equipamento que foi analisado por essa pesquisa. E aí não há nenhuma orientação. Buscamos em normas, suas, do Ministério, nós fomos achar na literatura e alguns estudos desenvolvidos pela Raquel Ronick, em que ela apresentava como perspectiva uma projeção ideal do raio de abrangência dos equipamentos públicos urbanos de assistência social, que é de 1.400 metros. Das unidades básicas de saúde, 2.000 metros, e do ensino fundamental 2 e ensino médio, 800 metros, como eu havia dito anteriormente. Uma outra coisa que a gente percebeu, e isso vai ficar um pouco claro daqui a pouco quando eu apresentar as imagens, é que mesmo não tendo feito uma pesquisa ampla para verificar como que isso se constitui em outros municípios do porte de Limeira, que também tem planos diretores, verificamos alguns municípios e nós percebemos que as unidades básicas de saúde e ensino fundamental 2 e ensino médio, principalmente esses dois conjuntos de equipamentos comunitários públicos, têm uma alternância nesse raio de abrangência. Uma alternância para mais ou para menos. Né? Não trouxe aqui os dados para apresentar para vocês, vou focalizar só a Limeira, mas tem uma alternância que nos remeteu, e aí é uma provocação que eu faço para que a gente também faça uma reflexão, que talvez tenha um componente político mesmo no desenho dessa política pública ou da implantação desses equipamentos comunitários públicos e que talvez interfira nesse raio de abrangência que está sob poder de definição do município. Eu não sei se está claro, se fica claro esse primeiro mapa, que eu acho que é importante mostrar para vocês, porque aqui há uma sobreposição da localização e dos raios de abrangência. Deixa eu ver se eu consigo mover. Não consigo mover aqui. E dos raios... sumiu. Ótimo. Dos raios de abrangência dos equipamentos comunitários públicos de educação na mancha urbana de Limeira. Então, nós temos aqui... O que vocês estão vendo nessa coloração rosa são todos os equipamentos comunitários públicos de educação de Limeira. E os equipamentos públicos de educação cobrem quase que 100% da mancha urbana do município de Limeira. Então, do ponto de vista da cobertura e das áreas mais vulneráveis do município, eu vou mostrar um mapinha para vocês em que nós identificamos essas áreas de maior vulnerabilidade do município. A educação, ela cobre todo o município, levando em consideração o raio de abrangência. E aqui tem uma informação que é tremendamente interessante e que provocativamente coloco para que a gente também reflita sobre essa dimensão. Outra coisa que a pesquisa identificou, Teresa, foi o seguinte: por mais que nós tenhamos esse cenário consolidado hoje, a construção do conjunto habitacional na região periférica da cidade, ela não se dá ou não se deu ao mesmo tempo em que houve a implantação do equipamento comunitário público de educação. Então, há um hiato que vai da construção desse conjunto habitacional na região periférica da cidade e a implantação do equipamento.
Esse hiato é um hiato que nós não aprofundamos na pesquisa, porque eu acho que é um desdobramento dessa pesquisa, mas representaria, do ponto de vista do que a gente está pensando aqui, que é a presença do equipamento mitiga a vulnerabilidade, um período que variou de 1 a 2 décadas até a instalação da creche, da escola, da unidade básica de saúde em alguns bairros de Limeira. Porque essa imagem ela pode passar uma falsa noção para nós. Ah, ok, com relação à saúde, toda a mancha urbana do município está contemplada pelos equipamentos, mas da construção do equipamento, do conjunto habitacional até a implantação, nós temos um período temporal em que essa área não foi coberta por esse equipamento comunitário público. Um outro equipamento que nós observamos foi, aqui tem, acho que, 2 dados importantes para nós analisarmos da cidade. Primeiro dado importante, os equipamentos públicos de assistência social. Esses X que vocês estão vendo no mapa, em azul, são os equipamentos públicos de assistência social no município de Limeira. E, como é possível observar, na mancha urbana e a instalação desses equipamentos, eles não cobrem todo o tecido urbano. Por uma questão bem simples de compreendermos. Não há necessidade que os equipamentos de assistência social cubram 100% da mancha urbana ou do tecido urbano do município, porque são equipamentos que devem estar implantados, segundo a literatura que foi utilizada e segundo as análises que foram feitas, em regiões de mais vulnerabilidade para que essas populações acessem esses equipamentos. Então, se nós olharmos nesse mapa, que também tem uma coloração, né, coloração verde, em tons de verde, nós vamos observar que nesse mapa nós temos do verde mais escuro, né, o rendimento domiciliar em salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos. Essa região de um verde mais escuro da cidade de Limeira tem um percentual da população de 10,4% do total da população da cidade de Limeira com 1 a 2 salários mínimos. E aí variando, né? Entre 8,3% e 10%, com 1 a 2 salários mínimos, uma outra tonalidade de verde, entre 6 e 8%, e entre 6 e até 6% da população vivendo com 1 ou 2 salários mínimos. O que é importante identificar é que nesse quadrante norte e noroeste da cidade de Limeira, é um quadrante que nós temos, aí é um outro perfil da cidade. A cidade de Limeira ela é conhecida como a cidade das semijoias, né? Da produção de semijoias, de folhados e tudo mais. E esse quadrante que apresenta uma coloração na região nordeste, uma coloração de um verde mais escuro, é a região de maior predominância dessas indústrias de produção de semijoias na cidade de Limeira. Essa pesquisa também trabalhou com um dado que vou apresentar daqui a pouco no outro mapa para vocês, que é o dado do trabalho infantil. Porque essa pesquisa ela também serviu a pedido do Ministério Público do Trabalho da cidade de Limeira, como uma pesquisa que pudesse mapear o trabalho infantil na cidade de Limeira. E é nessa região produtora de semijoia que a gente tem também a maior incidência do trabalho infantil na cidade de Limeira. Então, aqui foi possível nós estabelecermos basicamente 2 camadas para análise dessa questão da vulnerabilidade na cidade de Limeira. A presença dos equipamentos de assistência social com o rendimento dessa população. E, realmente, as regiões em que nós temos a população presente com a maior
percentual vivendo com 1 a 2 salários mínimos é a região que concentra o maior número de equipamentos comunitários públicos de assistência social. Nesse segundo mapa, nós trabalhamos novamente a presença dos equipamentos públicos de assistência social, aí tem um marcador social da diferença que nós utilizamos, que é a distribuição da população negra por área de ponderação na cidade de Limeira, na mancha urbana, e nós também identificamos duas informações que são importantes. Primeiro, a população negra na cidade de Limeira é a população que está localizada nesses dois quadrantes da cidade de Limeira, quadrante sudoeste, quadrante noroeste da cidade de Limeira, e que possuem um maior percentual de presença dessa população vivendo com de 1 até 2 salários mínimos. Nesse mapa, o percentual, eu acho que está bem pequenininho, sendo projetado aí na tela, nós temos 4,% da população total de Limeira, nesse quadrante sudoeste da cidade de Limeira, sudeste da cidade de Limeira, vivendo com de 1 a 2 salários mínimos, e no outro quadrante, o noroeste, também um percentual significativo da população da cidade de Limeira, a população negra da cidade de Limeira, vivendo com esse percentual de renda. E no quadrante nordeste, aqui, da cidade de Limeira, que é onde eu disse para vocês anteriormente que há a concentração das indústrias produtoras de semijoia, também a presença significativa da população negra nessa região da cidade de Limeira. E o centro sendo a região de Limeira, com a presença mais significativa da população branca no município de Limeira. Neste outro mapa, que é o último slide que eu vou apresentar, o último mapa que eu apresento, nós fizemos uma outra análise. A presença dos equipamentos comunitários públicos de assistência social. Eu resolvi meio que focar um pouco na questão da assistência social para trabalhar essa dimensão da vulnerabilidade, tá, Tereza? Não trazer com mais aqui com mais slides ou mapas temáticos os outros equipamentos, não que eu não considere importante, mas por uma questão mesmo de foco, né, para orientar aqui o nosso debate. Aqui há uma correlação entre a presença desses equipamentos de assistência social e o trabalho infantil, que eu havia dito anteriormente para vocês, né? E aí a área de ponderação da mancha urbana da cidade de Limeira, com a maior concentração do trabalho infantil, que representa 7,9% da população que é classificada como população que exerce o trabalho infantil, monitorado pelo Ministério Público do Trabalho da cidade de Limeira, é esse quadrante nordeste, que é o quadrante produtor, onde está instalada a maior parte das indústrias produtoras de semijoias no município de Limeira. E neste quadrante há a presença de 3 equipamentos públicos urbanos de assistência social, né, que é a área de maior concentração da população do trabalho infantil em Limeira. E aqui abro um parênteses para dizer que a cidade de Limeira é uma das cidades do estado de São Paulo, Tereza, que mais tem não só denúncias, mas também a identificação da utilização da mão de obra do trabalho infantil por conta das indústrias de semijoia. E esse é um mapeamento, na verdade, que foi bem difícil de ser consolidado, porque muitas dessas atividades acabam sendo desenvolvidas por um estímulo das próprias indústrias, porque sabe que é uma atividade ilegal, né? Nas residências dessas pessoas. Então, algumas tarefas, algumas etapas da produção dessas semijoias acabam sendo feitas nas residências dessas pessoas. Então, na verdade, esse mapa, por mais que ele represente um dado da realidade da cidade de Limeira, nós temos a impressão de que isso está mais disperso no município do que nós
pudemos identificar nessa pesquisa. De modo que, a partir desses exemplos, a partir dessas correlações, né, que foram estabelecidas, a ideia mesmo era pensar essa temática da cidade para quem, a partir não apenas da análise de instrumentos de política urbana que pudessem mitigar esses impactos das mudanças climáticas, mas também trazer uma pesquisa aplicada que foi desenvolvida na FCA, que nós participamos, e que traz um mapeamento, e muito importante de ser dito isso, tudo que foi produzido com software grátis, gratuito. Né? As fontes de dados de acesso livre, as informações conseguidas pela lei de acesso à informação, e o software que produziu esses mapas também é um software que é utilizado pelo laboratório, e é um software livre. É claro que precisa de um certo treinamento para saber mexer com esse software, georreferenciar, mas é um software livre. Então, do ponto de vista do que essa pesquisa reúne como importância para outros municípios, ela pode servir como uma plataforma, dado o custo, que é muito baixo, desse mapeamento, né, da construção desses mapas temáticos. Ele pode ser, sim, uma referência, ela pode ser, sim, uma referência para outros municípios pensarem políticas e ações que não só estejam conectadas a essa dimensão mais ampla, né, que eu trabalhei inicialmente das mudanças climáticas e dos seus impactos, mas olhar para essas dimensões internas, dessas espacialidades e sociabilidades urbanas que reproduzem formas de desigualdade, espoliação, de vulnerabilidade urbana nos municípios. Penso que seja esse o conteúdo principal, Teresa, a trazer aqui para compartilhar com vocês, e eu fico à disposição para que a gente estabeleça aí algum diálogo e interprete um pouco mais esses mapas que foram apresentados. Agradeço novamente o convite, Teresa. Muito obrigado. Rodrigo, parabéns pela pesquisa, pelas duas, muito interessante. O foco nos municípios, você sabe que é um tema que me comove imensamente, eu tenho muitas pesquisas sobre isso, e a forma como você procurou trabalhar a questão do meio ambiente, você, os companheiros inúmeros que você teve na pesquisa, né, foi muito interessante. Eu tenho duas questões para colocar para você. Uma é referente à primeira apresentação, né, dos dados mais gerais. Você faz uma observação que nós temos os planos diretores dos municípios médios de São Paulo. Eles estão comprometidos timidamente com a adaptação ou a mitigação das mudanças climáticas, ou os municípios utilizam muito pouco os planos diretores como instrumento de planejamento municipal para as questões ligadas às mudanças climáticas, em que pese os grandes eventos climáticos que nós tivemos. Você colocou o caso de Araraquara, mas o mais recente foi o do litoral, né, norte do estado de São Paulo, no começo do ano, e você tem Santos com... Eu entendi que é a região metropolitana de Santos, com leis, inclusive uma lei de 2018, trabalhando especificamente com essa questão. Por que os municípios se preocupam pouco com essa questão? Ou não colocam no plano diretor, ou não aprovam leis complementares, e me chamou a atenção o caso de Registro, que é um município bastante pobre, digamos assim, né, com uma população baixa e que não tem nenhuma referência de legislação específica sobre o tema. Você quer responder essa ou você quer que eu faça uma outra junto? Eu tenho uma outra sobre a segunda colocação sua, é o segundo projeto. Podemos fazer dessa primeira parte, depois a gente fala da segunda parte? Pode ser assim? Olha, Teresa, eu penso que é o seguinte, a questão da tratar as mudanças climáticas do ponto de vista que nós trouxemos aqui, né, e isso na legenda que nós utilizamos na segunda tabela que foi apresentado, em que nós
trouxemos os municípios, a relação dos municípios, sede das regiões administrativas de São Paulo, o plano diretor vigente dessas cidades e a quantidade de termos pesquisados. Nós selecionamos termos específicos que estão vinculados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tratam, portanto, esses objetivos da Agenda 2030, das mudanças climáticas, mas e nós discutimos essa questão que você apresentou, tá? Nós discutimos essa questão que você apresenta, por que os municípios não se preocupam, e aí não é só por conta desses eventos climáticos que já são muito significativos no Brasil. Você cita o litoral do estado de São Paulo, que passou por, né, um período tenebroso de eventos climáticos extremos e que atingiu fortemente as populações mais vulneráveis desse município. E eu acho que esse exemplo que você traz, Tereza, talvez seja um indicativo do porquê que esses municípios não avançam tanto na construção de instrumentos efetivos para tornar essas regiões, que são regiões mais sensíveis às mudanças climáticas, resilientes. Eu penso que tem a ver, que esteja relacionada com uma dinâmica mesmo de produção do espaço urbano, e que tem a ver com a aplicação de excedentes de capital mesmo pelo mercado imobiliário dessas cidades. E no litoral a gente tem um complicador, porque essas cidades do litoral, elas são cidades, geralmente cidades lineares, né, que a gente chama, então a capacidade de expansão da malha urbana em projetos, quer induzidos pelo poder público, que seriam conjuntos habitacionais que são construídos, ou pelo menos deveriam ser construídos em áreas que não fossem de risco, e por conta dessas cidades serem cidades lineares, você tem a serra como um fator geológico, geográfico, que impede a expansão dessa cidade para além dessa faixa litorânea. A tendência de ocupação de áreas de risco é muito maior nessas cidades do que em outras cidades. A gente pegar esse caso específico do litoral. E aí, os empreendimentos que acabam ocupando o espaço dessa faixa litorânea de uma cidade que tem esse desenho, são os empreendimentos voltados para as populações de mais alta renda. Eu penso que, nesse cenário, e aí amplio não apenas para os municípios litorâneos, mas também para outros municípios, esteja mesmo essa relação, essa incapacidade ou essa força que não é tão grande de enfrentamento desses setores, que são setores econômicos fortes e que estão presentes nesses municípios, para induzir uma política urbana de produção do espaço e de habitações seguras para populações vulneráveis, porque isso atinge interesses de determinados grupos nessa cidade, né? Então, e a gente identifica isso, né? Por mais que as cidades tenham, e aí eu estou lembrando agora do Flávio Vilaça, que nós trouxemos, inclusive, num evento na Unesp, que ele começa, fala dele, Tereza, com algo que me colocou no chão, porque eu estava bem naquele momento da minha pesquisa em que eu olhava o plano diretor como o instrumento de política urbana para resolver os problemas de uma cidade, a participação, e a primeira fala do Flávio Vilaça foi a seguinte: o plano diretor nasceu para não pegar. Quando ele disse isso num evento que tratava de plano diretor, eu levei um susto. Eu falei, puxa vida, o que a gente está fazendo aqui? E ele falou isso porque, a despeito de termos leis que dizem que os municípios têm que possuir os seus planos diretores, com mais de 20 mil habitantes, nós não temos um acompanhamento efetivo de como que isso se converte em políticas públicas e que possam, por exemplo, essas políticas públicas, a partir da identificação das zonas especiais de interesse social, que são vazios urbanos, que podem ser ocupados por conjuntos habitacionais, ou zonas de risco, que podem ser deslocadas para essas regiões centrais das cidades, que são os vazios urbanos. Nós não temos uma política efetiva nesses municípios de implantação desses instrumentos de política urbana.
nós não temos. E eu penso que seja por conta da cidade ser um território em disputa, dessas assimetrias de poder político, né? Que acaba reverberando em situações críticas como essas que nós identificamos. Eu penso que esse talvez seja o grande problema, o nosso grande, eles falam muito da administração pública, o nosso grande gargalo seja esse, né? Agora, a última questão, né, é a respeito da segunda parte da sua apresentação. Muito interessante os indicadores que vocês usaram, a metodologia usada para fazer a pesquisa em Limeira, e a minha questão é a seguinte: essa metodologia e esses indicadores são passíveis de ser aplicados no desenho de pesquisa de outros municípios do estado de São Paulo ou do Brasil? Sim, são passíveis. Primeiro porque a nossa fonte de obtenção dos dados são as fontes oficiais, né? A Fundação SEAD, no caso do Estado de São Paulo, e o IBGE. E aí cabe um parêntese, se você me permite. Essa pesquisa ela poderia apresentar um cenário muito mais efetivo do ponto de vista do que hoje é a cidade de Limeira, se nós não tivéssemos tido atraso na produção do censo, que ultrapassou o período, né, por conta, nós sabemos dos eventos que aconteceram, e os dados que foram utilizados para essa pesquisa, infelizmente, foram dados por conta desses condicionantes do último censo, que foi de 2010. E foi muito importante os dados do IBGE foram muito importantes, porque eles foram, a partir desses dados, foi possível colocar no território onde estão essas populações da cidade de Limeira. Penso, inclusive, que seria muito interessante, e essa é uma discussão que está acontecendo, Tereza, que seria muito bem-vinda a presença da Unesp, a gente pode pensar, inclusive, em algumas possibilidades de parcerias, no Observatório de Políticas Públicas, que está vinculado ao nosso laboratório de Estudos do Setor Público, tem um Observatório de Políticas Públicas. Essa pesquisa ela poderia ser atualizada a partir dos dados recentemente divulgados pelo IBGE, que são mais, né, que retratam mais fielmente o que o país tem hoje como a realidade do ponto de vista do censo, e sim, é uma metodologia que pode ser utilizada e pode ser aplicada em qualquer outro município. Aliás, te digo, tem uma outra orientanda, a Helena, que participou dessa primeira pesquisa que foi aqui apresentada, que está fazendo o mesmo estudo, né, guardando assim alguns ajustes que foram necessários na cidade de Atibaia, por exemplo. Utiliza a mesma metodologia e produzirá mapas temáticos a partir da análise da realidade de Atibaia, que também tem, a despeito do seu histórico, um conjunto em regiões da cidade, em bairros, populações de extrema vulnerabilidade social, né, e ambiental, inclusive, né? E a pesquisa vai para essa análise dos impactos das mudanças climáticas em Atibaia, que são impactos também muito importantes e significativos. Então, sim, é possível, e o custo muito baixo para ser feito isso. E a universidade pode ser uma indutora desse processo, né, estabelecendo contato com esses municípios. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, Rodrigo, sobre esse tema, mas infelizmente vamos ter que terminar. Chegamos ao fim. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu agradeço imensamente, Tereza, o convite, né, o apoio da equipe que está aqui, né, nos auxiliando nessa transmissão. Agradeço ao Departamento de Ciências Sociais, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, do qual eu tenho um carinho imenso, porque eu sou um produto desse departamento, em certa medida, né? O meu pós-doutorado também desenvolvi na instituição, e faço votos que a gente possa estender esse bate-papo que tivemos agora para outras parcerias e pesquisas, e que realmente essas perspectivas que você viu nós possamos difundir, e a universidade acho que tem esse papel, para que outros municípios também se beneficiem desses cenários, que são, sim, cenários importantes para a formulação de políticas públicas, de ações e de projetos, tendo em vista esses eventos climáticos extremos que já acontecem e outros que certamente acontecerão.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Tereza. Muito obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Assistam a nossa próxima live. Curtam, dê o seu like, divulguem e assistam às lives do Ciências Sociais em Diálogo, que é patrocinado pelo Departamento de Ciências Sociais e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp Campus de Araraquara. Até!